Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te encha com a graça, a força, o poder do Espírito Santo, você saia daqui nessa noite transformado, curado, abençoado, fortalecido, é o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. Se você puder abrir em primeira carta de Reis, 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora, capítulo 18, verso 1 também, diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Amém, vamos orar. Querido Deus, vem agora, Senhor, com teu poder, com teu Espírito, quebrar toda prisão na minha mente, na mente dos meus irmãos que estarão ouvindo esta mensagem, quebrar todo engano, toda sutileza do inimigo, toda fortaleza construída pelo inimigo na nossa mente, para tentar impedir que nós venhamos a compreender a Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. E daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre profetizar. O que é profetizar? Quem pode profetizar? Quem deve profetizar? Como profetizar? Aonde profetizar? O profeta Elias é um bom exemplo para nós de como profetizar, quando profetizar e por que profetizar. O profeta Elias lançou uma profecia de que não iria chover em Israel por 3 anos e meio. E Deus atendeu a sua profecia, a sua oração, o seu clamor, e por 3 anos e meio não caiu um pingo de chuva em Israel. Depois o profeta Elias voltou a profetizar que choveria. E Deus ouviu a sua profecia, o seu clamor, a sua oração, e Deus mandou chuva. Agora, uma boa pergunta é: por que será que o profeta Elias lançou essa palavra? Será que do nada assim ele olhou para o céu e disse: não vai chover por 3 anos e meio? Por que será que o que será que deu na cabeça dele de lançar essa profecia de que não choveria 3 anos e meio? Tudo na Bíblia tem uma explicação, tudo tem uma razão, tem um porquê. Estamos aqui no ano 750 antes de Jesus Cristo. Quem está reinando em Israel é Acabe. Ele reinou, ele governou por 7 anos em Israel. Sua mulher era Jezabel. Ele era incrédulo. Acabe não acreditava no Deus de Israel, não cria no nosso Deus, e nem tampouco a sua esposa. Ela era
maligna, ela odiava os crentes, ela odiava os profetas, ela perseguia, matava os profetas de Deus. Era um casal perturbado, Acabe e Jezabel, os governantes de Israel, nessa época do profeta Elias. Eram corruptos, toda a nação, por causa disso, está corrompida, porque eles eram seguidores de um falso Deus chamado Baal. E os seguidores desse Deus falso chamado Baal acreditavam que ele era o Deus da chuva e do sol. Então, quando eles precisavam de chuva, ao invés de orar para o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, eles oravam para Baal. Então, quando precisavam de chuva e de sol, eles clamavam a Baal. Eles acreditavam que Baal era o Deus da chuva. E toda a nação de Israel, nessa época, estava passando fome, muita seca, e eles culpavam Elias, porque Elias era um homem de Deus. Então eles jogavam a culpa de toda a crise que a nação estava passando, jogava a culpa para o homem de Deus, Elias. Israel estava vivendo um momento terrível. Por quê? Evidentemente, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus estende as mãos para te abençoar. Mas quando você se afasta de Deus, e quando se começa a invocar falsos deuses, como Acabe e Jezabel faziam, evidentemente que Deus automaticamente tira a sua mão, e então vem só coisas ruins: fome, seca, tragédia. E Acabe e Jezabel, eles caçavam e matavam os profetas de Deus, obedecendo ao seu Deus Baal. Elias só escapou por um milagre. Elias e alguns outros poucos servos de Deus, profetas de Deus, escaparam milagrosamente. Então, Elias vai e diz a esse rei maligno, a esse rei Acabe, diz para ele: olha, tão certo, ele diz no verso 1 do capítulo 17, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E aqui está a resposta, então, por que Elias lança essa palavra, lança essa profecia, a fim de mostrar ao rei Acabe quem é que está no controle da chuva e do sol. Então ele lança esse desafio, crendo no Deus verdadeiro, para mostrar ao rei Acabe, ao rei de Israel, quem é o Deus verdadeiro que tem o controle da chuva e do sol. Agora, o que é profetizar? Profetizar significa falar por Deus, liberar a palavra de Deus com poder. Quem pode profetizar? Todos nós. Quem deve profetizar? Todos nós. Podemos e devemos profetizar. Quando? A qualquer momento, em qualquer lugar. E daí você poderia pensar: pastor, mas
Elias era Elias. E quem sou eu para profetizar? Então eu vou provar para você na Bíblia que Elias não era melhor do que você. Eu vou citar a Bíblia para você. Lá em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós. Ok? Olha o que a Bíblia está dizendo. Elias era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, queridos, eu e você, nós podemos e devemos profetizar, porque a Bíblia está dizendo que Elias era um homem igual a nós, não era um semideus. Profetizar é um dom do Espírito Santo. Esse dom está disponível a qualquer um que crê no Senhor Jesus pela fé. Nós costumamos dizer que um tempo de isolamento é bom, e é mesmo. É muito bom quando nós tiramos um tempo para estarmos a sós com Deus. Aqui agora, por exemplo, nesse momento, nós estamos num isolamento. Estamos aqui no templo, na presença do Senhor Deus. Mas é bom a gente se isolar apenas por um tempo, apenas por um período. Não vai ficar o tempo todo isolado. Amém? Não queira ficar o tempo todo. Por quê? Porque Deus tem propósitos em nossas vidas. Amém? Deus tem propósito na sua vida. Então vai, cumpre o teu propósito com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, porque não podemos viver isolados. Não fomos criados para viver isolados. O meu propósito tem a ver com o teu propósito. O teu propósito tem a ver com o meu propósito. Por exemplo, Deus tinha o propósito de que eu estivesse aqui neste púlpito ministrando a palavra de Deus. Deus tinha o propósito que você estivesse aí agora sentadinho, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Por isso que eu digo que o meu propósito tem a ver com o teu propósito, e o teu propósito igualmente tem a ver com o meu propósito. Diga glórias a Deus. A vontade soberana de Deus e absoluta de Deus, ela se cumpre nessa terra. Ela sempre se cumpriu, ela sempre vai se cumprir. A vontade plena, soberana desse Deus que é soberano. Não fomos criados para viver isolados. Um ministério não vai cumprir os seus propósitos se ele permanecer isolado. Uma igreja isolada não vai cumprir os propósitos de Deus para ela. Um cristão isolado não vai cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. Então, Deus falou com Elias. No capítulo 18, diz assim, você leu comigo o verso 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Primeiro ele lançou a profecia, lançou o desafio, dizendo ao rei incrédulo, Acabe, dizendo: olha, tão certo como vive o Deus verdadeiro, Deus de Israel,
não haverá nem orvalho, nem chuva durante esses anos. Depois de 3 anos e meio, Deus deu a palavra para ele, disse: Elias, vai lá, apresenta-te ao rei Acabe e diga para ele que vai chover, eu vou mandar chuva. Ele entendeu claramente a palavra. Deus falou que iria chover. Ele sabia que Deus mandaria chuva, porque Deus é fiel. Deus fala e Deus cumpre. Então, queridos, fica tranquilo, fica em paz. Quando Deus falar com você, Ele vai cumprir. Amém? Muitas vezes você fica assim, sem saber que direção tomar, que caminho seguir. Muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, não estou entendendo o propósito de Deus na minha vida. Não sei se vou para a esquerda, não sei se vou para a direita, não sei o que fazer, que decisão tomar. Fica tranquilo, fica em paz, ora a Deus, fica quietinho. Se Deus ainda não falou, espero que no tempo certo Deus vai falar, Ele vai mostrar para você. Então Deus disse a Elias: vai, mostra-te lá para Acabe, que vem vindo chuva por aí. Vou mandar chuva. Glória a Deus. Quando Deus se manifesta, e quando Ele manifesta o propósito dEle na tua vida, sempre que Ele revela o propósito dEle na tua vida, você faz coisas que ninguém nunca fez. Quando Ele se apresenta para você e revela o projeto dEle para você, você vai fazer coisas que só você faz. A prova disso está aqui. Ainda nesse capítulo 18, do verso 41, eu vou ler para você, diz assim a palavra do Senhor: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Deus ordenou para ele que se apresentasse ao rei, que Deus mandaria chuva. Ele foi lá e disse ao rei: sobe para tua casa, para o teu palácio, come, bebe, te prepara, porque vem chuva por aí. Não havia chovido ainda, não havia caído ainda nenhuma gota. E quando Elias dá essa palavra ao rei, ele vai orar. E diz o verso seguinte, o 42: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do monte Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Elias disse: rei, vai para a tua casa comer, beber, porque vem chuva. Elias foi ao cume do Monte Carmelo, colocou o seu joelho no chão, sua cabeça entre os joelhos, orou e disse ao seu moço, ao seu auxiliar: vai lá e olha para o lado do mar. O auxiliar dele foi lá, olhou, disse: não vejo nada.
Elias voltou a orar e disse novamente: vai lá e olha. Seu auxiliar foi lá, olhou e disse: não vejo nada. Por 7 vezes. Na 7ª vez, Elias orou e disse: vai lá e olha. O auxiliar dele foi lá, olhou para o lado do mar e viu uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Voltou e disse a Elias: eu vejo uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias falou: vai chover. É a chuva que está chegando. Glória a Deus. Queridos, interessante que ele orou por 7 vezes. Nas 6 vezes, o auxiliar dele não viu nada. Mas na 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem. Elias falou: este é o sinal de Deus que a chuva está chegando. Glórias a Deus. Quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, com apenas um sinal de Deus, você consegue ver além. Quando você está em comunhão com Deus, você está na presença de Deus, você entende o projeto dele para a tua vida, basta ele dar um sinalzinho, você consegue ver lá na frente, você consegue ver o futuro. Somente Elias viu a chuva. Havia só uma pequena nuvem, não havia nenhuma gota ainda. O auxiliar dele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: vai chover. É a chuva que está chegando. Às vezes é um pequeno sinal de Deus. Às vezes Deus vai te dar um sinal que você pode achar insignificante, mas é um sinal de Deus. Às vezes é um pequeno sinal, tão pequeno, mas eu não preciso ver tudo. Você, pela fé, não precisa ver o milagre todo. Basta um sinal de Deus. Um sinal tão pequeno que para as outras pessoas não significa nada. E certos sinais que você recebe de Deus, você nem deve compartilhar com outras pessoas. Eles não vão entender. Você está entendendo, você está na comunhão com Deus, você está na intimidade com Deus. Deus dá um sinalzinho, você já percebeu que naquele sinal está a resposta de Deus, naquele pequeno sinal está a bênção de Deus. Para os outros pode não significar nada, mas para você é a certeza da bênção de Deus para a tua vida. Diga glórias a Deus. Quem tem propósito de Deus, queridos, ele tem uma convicção do sobrenatural de Deus. Quem está em intimidade, quem está no caminho do Senhor, quem está em comunhão com o Senhor, ele tem uma convicção plena, sobrenatural. Quem tem propósito de Deus, ele tem uma perseverança, ele não desanima, ele não desiste por qualquer coisa, ele tem uma certeza no coração, tem uma convicção da bênção. Você é daquelas pessoas que ora uma vez, não vê o sinal, você ora 2 vezes, não vê o sinal, você ora 3 vezes, não vê um sinal, aí você desanima, daí você já desiste e para. Não desanima. 7 na Bíblia é o sinal da plenitude. 7 é o sinal de perfeição. Ele orou 7 vezes, não viu nada. Nas 6 vezes não viu nada. Na 7ª vez, Deus mandou um pequeno sinal. Então não desanime.
insista, persista. 7 significa totalidade, plenitude. 7 vezes. Continue firme no propósito de Deus. Amém? Nós ouvimos muitos testemunhos. Quantas pessoas no final do culto chegam para nós e dizem: olha, pastor, hoje eu recebi nesse culto um sinal de Deus. Isso fortalece a nossa fé. Olha, pastor, eu estava esperando uma palavra, um sinal de Deus há muito tempo e hoje eu recebi. Quantas vezes a gente ouve esse tipo de testemunho das pessoas que vêm para o culto? Muitas vezes as pessoas olham para a igreja e perguntam: será que vai? Será que vai fluir? Será que vai continuar? Essa igreja, por exemplo, passou por toda a pandemia, sofreu todos os ataques, tudo que as outras demais igrejas também sofreram. Quantas igrejas tiveram que, infelizmente, encerrar seus trabalhos, fechar as portas? E essa igreja, pela graça de Deus, perseverou, passou por todos os desafios, todas as lutas. Nós temos um sinal de Deus. Nós temos uma promessa de Deus, amém? Nós temos uma palavra de Deus. De repente, a tua empresa passou por todos os períodos de luta, de crise, de pandemia. Quantas empresas tiveram que fechar as portas, mas a tua permaneceu, prevaleceu. Você tem um sinal de Deus, recebeu um sinal de Deus, uma bênção. O teu emprego, quantas pessoas tiveram seus empregos perdidos? O teu emprego permaneceu pela graça de Deus. A tua vida está aí, você está bem, vivendo feliz, respirando. A tua casa, a tua família está bem. Você tem um sinal de Deus. Você tem saúde, é um sinal de Deus. Você tem uma revelação de Deus. Eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Eu posso até não estar vendo. Você pode até não estar vendo o propósito de Deus, mas Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Elias viu? Na primeira vez não. Na segunda vez que orou também não. Na terceira vez também não. Na quarta vez também não. Na quinta também não. E na sexta também não. Mas na sétima vez, ele disse ao seu moço: vai e olha para o lado do mar. E o moço foi lá, olhou e disse: olha, eu estou vendo uma pequena nuvem. Este era o sinal de Deus. Eu posso não estar vendo, mas Deus está operando. Deus está protegendo, Deus está guardando, Deus está providenciando, Deus está suprindo. Não desanime, não desista. Amém? Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: pastor, eu já orei por tanto tempo, mas eu não estou vendo nada. Pastor, eu já orei, mas não vejo resultado. Não desista, não desanime. Amém, queridos? Eu profetizo em nome de Jesus. Se você crê em profecia, receba agora. Sobre a tua vida vai chover as bênçãos de Deus. Sobre a tua casa vem chuva de bênção de Deus. Sobre a tua família vem chuva de bênção de Deus. Sobre o teu trabalho vem chuva de bênção de Deus. Sobre os teus bens, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, vem chuva de bênção de Deus. Aleluia. Amém. Pastor, aquela pessoa não se converte, está difícil.
Vem chuva de bênção e ela vai se converter em nome de Jesus, amém? Profetize. Profetize, porque a tua oração é poderosa. Profetizar, eu repito, é falar por Deus, é lançar a palavra de Deus com poder, é liberar a palavra de Deus com fé. Glória a Deus, e Deus vai agir. Louvado seja Deus. Você não acha que apenas o fato de você estar aqui não é um sinal de Deus? Eu creio. Pelo fato de eu estar aqui, é um sinal de Deus, é o projeto de Deus, é o propósito de Deus se cumprindo na minha vida. Diga graças a Deus. O problema, sabe qual é? O problema é que nós queremos ver o sinal que nós queremos. E nem sempre Deus mostra o sinal que nós queremos. O problema é que nós queremos ver o sinal de Deus do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Diga assim, é do jeito de Deus. E quando o sinal vem, você precisa entender aquele sinal, para você ver o final, para você ver a conclusão, o resultado final daquele sinal que Deus mandou. O que você está vendo? Ah, pastor, é só um sinal. Tudo bem, mas é isso mesmo. É só um sinal que você precisa ver. É o bastante. No verso 41 que eu li do capítulo 18, diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de uma abundante chuva. O que ele tinha visto? O que o moço dele viu? Um pequeno sinal, uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem. Mas Elias falou ao rei: sobe, come, bebe, te prepare, porque já estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Amém? Era só um pequeno sinal, mas pela fé eu disse: vem chuva abundante por aí. Glória a Deus. Quando você recebe uma revelação de Deus, uma convicção de Deus, você será uma voz profética para as outras pessoas. Amém? Você entendeu? Quando você recebe o sinal de Deus, um pequeno sinal, aquela revelação, você será uma voz profética para as demais pessoas. Foi o que Elias fez. Ele foi uma voz profética para o rei incrédulo. Te prepara, porque vem aí uma abundante chuva. Era só um sinalzinho, mas ele foi uma voz profética, e você será também para as outras pessoas. Não tenha medo de falar, seja profeta, seja profetiza. Não tenha medo de liberar a palavra com fé, com poder. Libere uma palavra profética sobre o teu propósito. Libere sempre uma palavra profética sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho. Libere sempre uma palavra profética sobre a tua vida. Por quê? Por que será que Elias cumpriu o seu propósito? Orou para não chover, não choveu. Orou para chover, choveu. E tantos outros milagres que ele realizou pelo poder de Deus. Por que será? O verso 46 responde para nós. 1 Reis, capítulo 18, 46, diz assim:
a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias. Por que que Elias cumpriu o propósito na sua vida? Os propósitos, tantos milagres. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Amém. Glória a Deus. Você vai cumprir, porque não é a tua capacidade. Estou profetizando sobre a tua vida. Você vai cumprir os propósitos de Deus na tua vida, mas não é a tua capacidade. A capacidade vem de Deus. É a mão do Senhor que está sobre você. É a mão do Senhor que está sobre mim. Eu vou cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Essa igreja vai cumprir os propósitos de Deus durante toda a existência dela. Por quê? Porque não é a nossa capacidade, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Diga: louvado seja Deus. Quando é que a boa mão do Senhor está sobre nós? Quando nós fazemos aquilo que o Senhor quer. A boa mão do Senhor estará sobre você quando você estiver fazendo aquilo que Ele pede. Quando eu tenho intimidade com Ele, a boa mão do Senhor estará sobre mim, quando eu aprendo a esperar nele, a ter paciência nele, a esperar o tempo dele, a vontade dele, o jeito dele, a hora dele. Glória a Deus. Porque para ele e dele e por ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Quando eu medito e meu coração se enche de fé, medito na palavra, medito nas coisas de Deus, quando eu acredito no propósito que Deus tem, naquele propósito que Deus me revelou, quando eu tenho a audácia e a coragem de profetizar aquilo que Deus vai fazer, aí, queridos, a bênção vem, o propósito acontece, a palavra profética se cumpre, o resultado é a bênção de Deus. Você vai sair daqui cheio de fé, renovado na sua fé, nas suas forças físicas, mentais, espirituais. Você vai sair daqui liberando a palavra profética sobre a tua casa, liberando a palavra profética sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre os teus bens. Eu declaro em nome de Jesus a mão de Deus sobre você, o poder de Deus, a unção de Deus sobre os teus lábios, sobre os teus pés, sobre as tuas mãos, sobre o teu caminhar, sobre os teus relacionamentos com as pessoas, sobre os teus contatos, teus projetos, os teus sonhos, em nome de Jesus. Satanás não vai impedir. Pode haver luta? Sim. Pode existir lutas, oposições, mas a sua vida será abençoada. A tua vida será abençoada. As tuas palavras proféticas serão abençoadas. Elas irão se cumprir em nome de Jesus. Isso não quer dizer que vai ser sem lutas, não. Podem vir as lutas, podem vir as batalhas, as adversidades, as contrariedades, mas o poder de Deus está com você, porque a boa mão de Deus está sobre você, em nome de Jesus. Eu te convido a orar um pouco mais nessa hora. Curve sua fronte, por favor. Querido Deus, querido Pai, eu expulso agora em nome do Senhor Jesus toda a passividade da minha mente. Em nome de Jesus, eu expulso agora toda influência maligna nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Repita essa oração comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu expulso agora toda a passividade da minha mente, toda a influência maligna na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos,
nas minhas emoções, na autoridade de Jesus Cristo. Eu desalojo agora todo pensamento que é contrário a Jesus Cristo e a sua palavra. Eu resisto agora, em nome de Jesus, todas as forças invisíveis das trevas que tentam me perturbar, tentam perturbar a minha mente, com pensamentos de dúvidas, de rebeldia, de incredulidade, de sensualidade, de mentira, de pornografia, de angústia, de depressão, de medo, de mágoa, de ódio, de amargura. Em nome de Jesus, eu jogo fora agora, caindo por terra, todas as cadeias da mente, no nome de Jesus, toda a prisão da minha mente, em nome de Jesus. Eu declaro que sou filho do Deus Altíssimo, sou servo do Deus Altíssimo, e o mal não tem poder sobre mim. Eu tomo sobre mim agora toda a armadura de Deus para me proteger, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade. Eu calço as sandálias da paz, em nome de Jesus. Eu me cubro com o sangue de Jesus para me proteger. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. O mal não tem poder na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus bens, no meu trabalho, em nome de Jesus. Louve ao Senhor com suas palavras. Eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo, Jesus. Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, a minha proteção, a minha rocha. Tu és o meu Senhor, meu único Deus. Tu és o meu Salvador pessoal. Tu és o dono da minha vida. A ti somente eu darei toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, toda a minha gratidão. Ó Pai querido, em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós vamos agora apresentar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Eu quero orar pelos dizimistas e ofertantes. Eu quero orar também pelos enfermos. Eu quero orar também pelas famílias aqui representadas e por aquelas que não estão aqui nesse momento, para que onde estiverem recebam um toque, uma bênção especial do Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigado pelos dizimistas e ofertantes fiéis que têm abençoado a casa do Senhor, que têm suprido as necessidades da casa do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor retribua abundantemente, com paz, com saúde, com alegria do Espírito Santo. Eu oro, Pai, por aqueles que estão passando por enfermidades, aos que estão em tratamento, aos que estão internados. Ó Deus, eu peço a Tua bênção, o Espírito de cura vem sobre eles, em nome de Jesus. Repreendo todo mal, repreendo toda enfermidade e libero a palavra de cura, de restauração completa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Oro pelos que estão distantes, pelos que não vieram, e por cada lar e cada família aqui representada. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga glória a Deus. Podemos aplaudir o Senhor, que é digno de glória. Amém.